Fala pessoal, tudo bem? Isso aqui é mais um Economia em 5 Minutos, podcast do Banco BV, comigo Carlos Lopes. Essa semana o principal tema é a reforma tributária. Texto da PEC foi aprovado recentemente na Câmara com ampla margem, com certa facilidade, e agora o texto vai para o Senado para sofrer algumas modificações e sofrendo modificações maiores, o texto deve voltar para a Câmara ainda para uma votação final. Mas o que é esse texto e por que ele tem gerado tantas críticas e elogios, né? O texto ele é uma forma de simplificar o sistema atual de impostos, criando dois IVAs, ou impostos sobre valor adicionado. Cada etapa da cadeia de produção, você paga imposto naquilo que você faturou, naquilo que você vendeu, e recebe créditos por aquilo que você comprou de insumo. Então acaba que cada elo da cadeia de produção vai fiscalizando o fornecedor anterior, e isso reduz aí os custos de fiscalização, reduz a sonegação e também reduz a cumulatividade de impostos em determinados setores. Além disso, a gente tem a simplificação em dois impostos: o CBS, que é o imposto federal e reúne impostos federais como o PIS, o COFINS, o IPI, e o IBS, que reúne impostos regionais, né, municipais e estaduais, como o ISS e o ICMS. Esses dois impostos não começam a valer desde já. Eles começam a valer em 2026, a uma alíquota muito pequena, quase que simbólica, e ao longo do tempo eles vão ganhando importância, enquanto os demais impostos vão perdendo importância ou vão perdendo alíquota, né, para compensar essa transição. Essa transição ela só deve acontecer em 10 anos, ou seja, em 2033 a gente deve ter tanto o IBS como o CBS nos seus valores máximos, que ainda não estão definidos, assim como os outros impostos zerados ao longo desse mesmo período. E, além de simplificar, esses impostos também eles reduzem o que hoje existe de diferentes impostos para diferentes tipos de produto, como é o caso do IPI. Cada produto com características diferentes acaba tendo uma alíquota diferente. E aqui a alíquota vai ser a mesma para setores que estiverem em determinadas faixas de alíquota. Essas faixas criadas estão em 100%, então setores que vão pagar a alíquota, seja ela qual for, integralmente, setores que vão pagar 40% da alíquota, uma tarifa reduzida, e setores que vão pagar zero, né, vão ter isenção dessa tarifa. Além disso, tem alguns outros regimes especiais para alguns setores que não funcionam bem nessa forma de tributação, como é o caso de plano de saúde, como é o caso do setor financeiro, e algumas outras exceções, como é a Zona Franca de Manaus ou o regime do Simples. Então, o sistema é complexo, tem algumas exceções, mas a ideia é simplificar bastante aí o sistema tributário, criar 3 categorias de alíquota, e fazer com que isso gere um ganho de arrecadação futuro e compense os custos econômicos que o governo deve ter agora. O governo vai precisar desembolsar, segundo o texto atual, cerca de 40 bilhões por ano para compensar, para fazer os ajustes dos estados, para fazer essa transição do regime de tributação dos estados. Então, é um custo elevado, mas que acredita-se que ele vai se pagar ao longo do tempo, conforme a reforma gere frutos para o crescimento econômico, para a produtividade da economia e, portanto, gere mais arrecadação para pagar isso. Agora, serão 10 anos turbulentos, a gente vai conviver com dois sistemas simultaneamente. Os impostos atuais não vão deixar de existir rapidamente, né? Só no final desses 10 anos, e ainda que eles tenham uma alíquota reduzida ao longo do tempo, vão conviver junto com o IBS e com o CBS, ou seja, essa confusão tributária vai continuar ainda por um período longo. Mas a perspectiva da gente ter um sistema mais simples e mais funcional no futuro ajuda a melhorar a percepção de mercado desde já. Claro, alguns pontos de atenção são necessários. No final da votação na Câmara, se incluiu aí muitos setores em regras de alíquota reduzida ou em setores que vão ter isenção. E esse é o perigo. Quanto menos gente pagar, quanto menos setores pagarem, maior vai ser a tarifa para o restante da economia. Esse precisa ser um ponto de atenção, já teve alguns deslizes ali na votação da Câmara, e agora no Senado esses pontos vão precisar receber atenção redobrada e o governo evitar que se faça ainda mais exceções daqui para frente.
Tá certo? Pessoal, obrigado. Até o próximo episódio. Um abraço.